paz do Senhor, meus queridos irmãos, um bom dia a todos e a todas que estão a assistir ao programa Mensagem de Esperança. Estamos agradecidos a Deus porque nesta manhã vimos ao seu lar mais uma vez para comentar um pouco acerca de uma das nossas lições da revista de Escola Bíblica Dominical. Na lição do próximo domingo, nós estaremos estudando a 7ª lição, que tem por título Ruth, uma mulher digna de confiança. Ao longo desse trimestre, que começou em março deste ano, nós vimos estudando todos os domingos acerca do caráter cristão. Começamos por Abel, passamos por Isaac, por Melquisedeque, por Jacó, por Jonatas e desta vez nós temos uma personagem feminina. E antes de nós falarmos um pouco acerca da nossa lição, nós queremos destacar aqui quais são os 3 objetivos que o comentarista escolheu para discutirmos no próximo domingo. Os 3 objetivos específicos são apresentar um resumo da história de Ruth, mostrar o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth e explicar como Ruth entrou na genealogia de Jesus. Para alcançarmos a estes objetivos, o primeiro deles, faz-se necessário fazermos um resumo acerca do livro de Ruth. Nós bem sabemos que dentre a ordem ou cânone bíblico, Ruth e Esther são apenas os 2 únicos livros dedicados às mulheres. E o livro de Ruth, ele é interessante porque ele trata de uma mulher que não era, por naturalidade, israelita. Nós bem sabemos que a história de Ruth é inserida em meio a um contexto de exílio que levou uma família de Belém de Judá a sair da sua terra para ir para a terra de Moabe. A Bíblia Sagrada nos diz que nos dias antes da inserção de Ruth no contexto do texto sagrado, a família de Elimeleque, composta pela sua mulher e seus 2 filhos, foram vítimas de uma seca tremenda. E nesta seca, por ocasião da escassez de água para molhar a terra e, consequentemente, tornar o solo mais fértil, aquela família teve que, por necessidade, deixar o seu habitat natural e em busca de melhores condições de vida. Assim, Elimeleque levou sua esposa, Noemi, seus 2 filhos para habitar em Moabe. Lá chegando, passaram os dias, começaram a atender às suas primeiras necessidades básicas, mas anos passaram-se, os filhos do casal casaram-se, desta feita com mulheres moabitas, contrariando inclusive o preceito da organização social judaica, uma vez que um judeu não se casava com uma estrangeira, as moabitas eram terminantemente proibidas dentro do contexto da legislação judaica. E o que é que aconteceu? Os planos de Deus, eles ultrapassam o nosso conhecimento. Após o casamento, a Bíblia não relata quanto tempo se passou, mas Elimeleque veio a falecer. Então ficou Noemi com seus 2 filhos e as suas 2 noras. Passaram-se alguns anos, os filhos morreram. E agora temos, dentro da narrativa, 3 mulheres viúvas. E as viúvas nos tempos do Velho Testamento não eram mulheres benquistas, não eram mulheres bem aceitas na sociedade. E um fato interessante é que esses 3 homens deixaram essas 3 mulheres sem nenhuma condição de sobrevivência. E na terra de Moabe não havia também nenhum parente próximo que pudesse socorrê-las financeiramente ou economicamente. Então, Noemi viveu uma situação que nenhuma de nós, ou nenhum de nós gostaríamos de viver. Em uma terra estranha, sem parentes próximos, sem condições de sobrevivência e naqueles dias sem condições de trabalho digno também para se sustentarem. Mas Deus é o Deus da provisão.
A Bíblia nos diz que alguns anos depois desse estado de viuvez dessas mulheres, chegou a notícia aos ouvidos de Noemi que em sua terra, em Judá, Deus havia beneficiado a terra com chuva, já estava havendo colheita, e Noemi sentiu a necessidade de retornar ao seu lar, porque lá ela acreditava que seria aceita pelos seus compatriotas e, consequentemente, teria alguém da sua linhagem ou da linhagem de seu marido que a pudesse socorrê-la financeiramente. E assim ela decidiu. Chamou as suas duas noras, informou a sua decisão e sugeriu que as duas noras, e aqui a gente entra no segundo objetivo da lição, sugeriu que as duas noras ficassem em Moabe para que elas pudessem dar continuidade à sua vida. Noemi tinha a esperança de, porque elas eram jovens, elas poderiam contrair um outro matrimônio, e contraindo um segundo matrimônio, estariam amparadas economicamente, afetivamente, ou estariam amparadas socialmente. Não seriam mais vítimas do desprezo que geralmente a sociedade tratava as mulheres viúvas. E quando Noemi falou a sua decisão para as suas duas noras, uma delas, órfã, achou que deveria ficar em Moabe. A Bíblia diz que ela beijou a sua sogra e voltou para a casa dos seus pais. Ruth, porém, decidiu diferente. Eu acredito que Noemi, durante essa convivência com as suas noras, deve ter ensinado a elas o temor a Deus, o princípio divino, o princípio da honestidade, o princípio da lealdade, o princípio do amor altruísta. Então, a decisão de Ruth para com Noemi foi de que onde Noemi fosse, ela iria junto. Onde Noemi deitasse o seu corpo, ela deitaria junto. O Deus de Noemi também seria o seu Deus. Então, Ruth mostrou para Noemi que ela, a partir daquele momento, estava abrindo mão do seu convívio familiar, estava abrindo mão dos seus credos religiosos para ancorar-se ou para dedicar a sua vida agora ao Deus de Noemi, para dedicar a sua vida ao Deus a quem nós servimos. Porque Ruth, nesta atitude, ela acreditava que o Deus de Noemi era o Deus da provisão. Mesmo não tendo certeza de que, voltando para Judá, ela seria acolhida, mas ela decidiu partir junto com a sua sogra. E assim foram. Chegando lá, a família ou os parentes de Noemi acolheram a todas, ficaram compadecidos. Noemi lamentou por ter ido com as mãos cheias de bênção, e as bênçãos que ela acreditava eram o seu marido e os seus filhos, estavam voltando de mãos vazias. E agora ela não tinha, digamos, a esperança de um sustento. Mas Ruth, que foi a usada por Deus, aquela que não era israelita, mas ela mostrou lealdade à sua sogra, automaticamente ela pôs no seu coração o propósito de buscar o sustento para si e para a sua sogra. E começou a pensar como fazer isso. Como a sociedade israelita era uma sociedade agrícola, ela começou a ir aos poucos, indo colhendo migalhas das respigas da lavoura de Boaz. E chegou aos ouvidos dela de que Boaz autorizou para que ela colhesse as espigas juntamente com os seus servos. E a Bíblia diz que Noemi aconselhou a Ruth a ir se declarar ou chegar mais próximo de Boaz, assim, com o propósito de alcançar a remissão, porque Noemi sabia que Boaz era o seu remidor mais próximo. Na estrutura social judaica, quando uma viúva ficava desamparada economicamente, aquele que estava mais abastecido deveria socorrer aquela viúva, e Boaz era o mais próximo a isto. Então a Bíblia nos relata que Boaz compadeceu-se de Ruth, contraiu matrimônio com ela, socorreu economicamente Noemi, e o propósito em tudo isso era da descendência de Ruth com Boaz seguir a linhagem do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos mostra que deste matrimônio o rei Davi nasceu como neto deste casal. E a Bíblia lá os profetas declararam que Jesus viria
como descendente do trono de Davi. Então, o livro de Ruth, além de ser uma narrativa romântica, ele também é um livro didático. Ele nos traz ensinamentos importantíssimos. Eu quero registrar apenas 2 nesses poucos minutos que nos restam. O primeiro é de que Deus não faz acepção de pessoas. E o segundo é que Deus quebra paradigmas humanos. Então, se você acredita que Deus não faz acepção de pessoas, creia na provisão de Deus para a sua vida. E se você acredita que Deus quebra paradigmas humanos, creia que o caminho de Deus, os propósitos de Deus, eles são trilhados na tormenta. E em meio à tormenta, Ele levanta pessoas leais, assim como foi Ruth para com Noemi. Então, creia na provisão de Deus como Ruth creu. Acredite que Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Convido a você para no próximo domingo estar em uma das nossas escolas bíblicas dominicais, aprendendo um pouco mais acerca desta mulher que é digna de imitação e digna de aplauso de todos nós. Que Deus continue a nos abençoar.